E olha nós aqui, já estamos começando hoje o nosso terceiro dia da nossa Laser Week. Gente, incrível, e está sendo uma jornada transformadora, uma jornada incrível. Quantas histórias, quantos resultados, quanta dinâmica que nós estamos tendo essa semana. Quero dar as boas-vindas a todo mundo que está com a gente agora nessa quarta-feira de cinzas, pós aqui carnaval, encerrando o nosso carnaval, mas a Laser Week está na metade. A nossa Laser Week de carnaval está começando praticamente, né? Então estamos na metade da nossa semana, ainda tem muita coisa para trazer para vocês, temos muitos depoimentos de profissionais que estão atuando e olha só, não trouxemos ainda nem um pouquinho do que vocês vão ter dentro da nossa turma do Método 4K. Quero dar as boas-vindas a todo mundo que está aqui com a gente hoje. Tudo bem, Dri, que acabou de chegar, Thaís, oi Mari. Olha só, gente, como que foi o carnaval de vocês? Me contem. O meu carnaval, vou falar para vocês, né? Foi assim, Ilib, manta, laser, Ilib, manta, laser, sacode um filho, sacode outro, sacode marido e fomos que fomos, né? Comentei com vocês que domingo a gente comeu fora e aí eu não sei se foi a água, não sei se foi o salmão, eu sei que deu um piriri em todo mundo aqui em casa, exceto eu, tá? Então eu, graças a Deus, fiquei bem. Ontem eu entrei na manta já para prevenir, mas Rodolfo passou mal, Júlia passou mal, Luísa passou mal, Mariana passou mal, todo mundo passou mal aqui em casa, né? E aí as pessoas falam assim pra mim, ai Karina, mas o laser é bom mesmo? Bom, todo mundo passou mal aqui em casa, ninguém chegou a ir para um pronto-socorro, porque a gente foi controlando, claro, tá? Não, e não entenda, você paciente que acompanha as nossas lives aqui, vocês sabem o que eu falo. Passou mal, precisa de uma avaliação médica. Mas, como eu trabalho com a saúde, né? Então, o que eu faço? Poderia ser algo ali que foi uma intoxicação, poderia ser uma gastroenterite viral, bacteriana, não sei. Não vou sair levando eles para o hospital de assim, de supetão. O que a gente faz? A gente vai tentando neutralizar as coisas em casa. Então, fui hidratando, entraram no Ilib, entraram na manta, fizemos laser, criança responde de uma maneira magnífica, né, gente? Júlia passou mal a madrugada inteira de domingo para segunda. De domingo para segunda? Foi. De domingo para segunda ou de segunda para terça? Já até me perdi agora, gente. De domingo para segunda, eu acho. Não, de segunda para terça. De segunda para terça, Júlia passou mal a madrugada inteira. Isso, de ontem para ontem, madrugada. Então a Júlia passou mal, vomitando. Rodolfo a mesma coisa. Ontem eu tava assim só pela misericórdia, né? Ontem vocês viram, né? Eu tava assim só existindo na terra, porque socorrendo 3 filhos e um marido, 4 pessoas em casa, fala sério. Fiz o laser nela, fiz Ilib nela, fiz na Luísa, na Mariana. Meu, quando foi a noite que eu voltei pra casa, que ontem sim eu trabalhei, né? E aí a gente tava devendo aqui os últimos capítulos do nosso livro pra gráfica, pra editora. E aí eu tava finalizando ontem, tirei pra tentar finalizar alguns ajustes que faltava. E aí fiquei ontem trabalhando aqui até 8h30 da noite. Quando eu cheguei em casa, a Luísa e a Mariana já estavam, ó, perfeitinha. Juju também. Ficamos até jogando detetive. Rodolfo, homem, né? Então, os adultos são um pouco mais resistentes à melhora. Mas fizemos manta de novo, entrou no Ilib de novo. E hoje, gente, tá sã e salvo, benzão. Achou que ia me dar um atestado. Olha só, gente, é isso, né? Trabalhar com o marido, ele achou, vou passar mal, vou vomitar aqui, vou ter uma diarreia, vou ter um atestado. Só que a gente trabalha com laser, meu amor. Então, atestado não te pertence mais, entendeu? Aí, taca ali laser no bichinho, hoje ele tá aqui trabalhando, entendeu? E assim a gente segue a nossa vida. Então, quando eu falo sobre a fotobiomodulação, quando eu falo sobre os efeitos dessa terapia maravilhosa, é sobre isso. Você imagina, eles começaram a passar mal de segunda para terça. Hoje ainda estariam ruim, muito provável ainda estariam vomitando, teria entrado no Imosec, ou teria entrado em qualquer... Nada, gente, a gente só foi hidratando, mediando ali os sintomas, fomos modulando tudo e estão perfeitamente bem. E o que é melhor, né? Rodolfo trabalhando.
Por quê? Porque precisa trabalhar, né? Então, não, filho, não vai escapar, não. Você vai vir trabalhar, não adianta passar mal. Não tem como, filho. A gente faz o laser, você entendeu? É igual as colaboradoras aqui na empresa. Por que elas não atestaram? Porque não faz laser, né? Então, elas falam assim, Karina, fiquei ruim. Tá aquele laser. Não tem pra onde fugir, coitadas. Não tem nem direito a atestado, tá vendo? Ah, que coisa, né? Mas vamos lá, então. Seja todo mundo muito bem-vindo. Quero saber quem foi que participou da nossa Laser Week na segunda e na terça. Já manda aqui pra mim quem estava aqui na nossa Laser Week. Vamos ver aqui quem participou da nossa semana. E aí, gente, estou eu aqui, ó, fazendo o quê? Fazendo o quê? Uma modulação transcraniana, tá? Por que nós estamos fazendo uma modulação transcraniana? Porque essa semana a gente precisou arrepiar nos ajustes finais do meu livro. E aí eu preciso pegar todo... Gente, muitos capítulos pra gente revisar, pra gente ver se não ficou nada de fora. Preciso da máxima concentração possível. Não dormir bem, porque marido ruim, filha ruim, né? Não dormir bem, então a gente precisa estar concentradérrima. Preciso aqui, ó, de toda a energia possível, preciso de foco, de atenção nos ajustes finais do nosso livro, que em breve vão estar nas maiores livrarias de todo o Brasil. E eu tenho certeza que vocês vão amar. E aí, por conta disso, eu estou aqui no meu capacete fazendo uma modulação transcraniana. E olha só, se você ainda não conhece, você vai aprender sobre ele dentro da nossa formação, tá? Aqui vocês podem ver que nós temos o LED vermelho e o LED infra, que eles fazem o quê? Estimulação. E uma das coisas que eu sempre gosto de falar, gente, quando a gente trabalha com a fotobiomodulação, é uma das únicas técnicas, tá? Que ela promove neuroproteção. Ou seja, você previne, sim, você previne doenças neurológicas, você previne doenças neurodegenerativas, você evita o estresse, a fadiga, aquela sobrecarga mental, burnout, ansiedade, depressão. Então, por conta disso, ó, vou ligar aqui de novo, eu estou aqui no meu LEDzinho aqui bonitinho fazendo a minha modulação transcraniana, tá certo? Perguntaram onde que compra, esse daqui é da IHT, tá certo? Para as nossas alunas, nós temos representantes que a gente indica lá. Vamos lá, então. Olha quanta gente estava aqui na nossa live ontem, na segunda também. E aí me fala, o que vocês gostaram da nossa live na segunda-feira e da nossa live de ontem? Qual foi o start que vocês tiveram? Vamos ver. Aonde posso comprar esses pães? Eita! Pães, agora eu buguei. Pães, tem um pão aqui que a moça aperta a campanha para anunciar. Agora eu não sei se era pães, né? Aonde eu posso comprar esses pães? Pães? Não sei, agora eu buguei aqui. Vamos lá, então. O que vocês aprenderam de ontem da nossa live? Se você não assistiu a live de segunda, que foi com a Val, se você não assistiu a live de ontem, que foi com a Erielma, e foram 2 temas incríveis. Um, a gente falando justamente sobre o quê? Queimar o nosso barco. E aí, gente, até em homenagem à Valkyria ontem, eu postei um Reels que eu falei assim, ó, nunca subestime uma enfermeira, porque ela é capaz de queimar o barco, estando dentro dele só para ser obrigada a pular do barco. E é exatamente isso que as profissionais da área da saúde estão fazendo. Elas estão colocando fogo no barco, porque elas sabem que não existe um plano B. E foi exatamente sobre isso que a Val conversou com a gente ontem. Um mês que ela se desligou do hospital e ela bateu o mesmo valor que ela recebia no hospital, só que agora líquido, bonitinho, e o que é melhor, foi o que eu falei para ela. Ela levou anos na enfermagem para simplesmente aumentar R$2.000 no seu salário. Praticamente a vida dela inteira de enfermagem. Ela aumentou R$2.000 o salário dela. Só que com a laser terapia, isso não vai acontecer. Com a laser terapia, daqui para o final do ano, ela simplesmente vai chegar em 10 a 12, até R$15.000 em um ano. Não é a vida inteira para ela dobrar o salário dela. É um ano para ela fazer isso acontecer. Um ano não, né, gente? 9 meses agora, porque a gente já está entrando em março praticamente. E aí ontem, justamente, o que a Erielma trouxe pra gente? Como que eu consigo? Eu não quero ser a Valkyria, eu não quero queimar meu barco. Mas será que dá pra gente conciliar hospital e empreendedorismo? Ah, Karina, mas eu trabalho 12x36, eu não tenho tempo. A Erielma deu um tapa na nossa cara ontem, porque ela trabalha de segunda a sexta-feira e ela atende paciente, sabe que horário?
após o plantão dela, ela trabalha de segunda a sexta-feira, horário comercial, e após o plantão, tardezinha para noite é quando ela vai atender os pacientes dela, sábado, domingo, e fatura seus R$ 5.000 com seus atendimentos. Então, o que nós temos, na verdade, são desculpas que fazem com que a gente não evolua. Às vezes a gente não está confortável ali onde eu quero, não gosto do hospital que eu estou, inclusive vocês vão ver sobre isso no meu livro também. Não gosto de estar ali naquele meio, não gosto de conviver com as pessoas, me faz mal, é um ambiente tóxico, mas a gente acostuma com o ruim. A gente acostuma com aquilo dali porque você tem uma falsa ilusão de segurança, uma falsa ilusão de previsibilidade no fim do mês. Só que esse fim do mês faz o que com você? Nada. Porque chega no outro mês, às vezes o seu salário não dá para chegar até a data de pagamento. Você paga suas contas e você sobrevive com o que te sobra, se sobrar, isso que é o pior. Aí é onde a gente entra em cheque especial, onde você vai gastar no cartão de crédito, onde você vai fazer empréstimo para você tentar manter o seu estilo de vida. E muitas das vezes não é nem estilo de vida, é você tentar manter as contas mínimas da sua vida, é para você sobreviver, o mínimo do mínimo. Vocês têm noção do que é isso? Então, quando a gente decidir empreender, é desafiador? Com certeza, eu não vou falar o contrário, tá? Mas é um start para você ir para outro nível. É o início de uma jornada transformadora. E sabe o que é lindo? Você sabe como que você vai começar a empreender, mas você não sabe como que vai ser quando você chegar lá no topo. E eu te digo, é maravilhoso, tá certo? E justamente pensando sobre isso, que muitas pessoas falam para mim, Karina, mas a Valquíria é sua aluna desde 2024, verdade? A Irielma é sua aluna desde 2023. Verdade também. Não, a Iri também vem em 2024, eu acho. Ixi, agora eu buguei. Acho que foi 2024 que a Iri viu. Aí vocês falam assim pra mim, mas eu que tô começando na laser terapia agora, não vou ter esse mesmo resultado. Eu que tô começando agora, vou sofrer, vai precisar esperar 1 ano, 2 anos. Tive uma aluna chamada Lisandra. Em 23 dias, ela quitou o laser dela à vista, R$ 5.000, em 23 dias. Mas ela era novinha, fisioterapeuta. E o que você me fala, então, da Eliana? Eliana, nossa aluna, turma 9. Sabe quando que foi a turma 9? Vocês têm noção de quando foi? Em junho. Ela tem exatamente 6 a 8 meses que ela está empreendendo depois do método 4K. E ela já está faturando R$ 5.000. Ela já pode pegar uma placa daquela dali, ó, tá vendo? Uma placa daquela dali já é dela, dentro do nosso evento Laser Fica, que vai acontecer agora em maio de 2026. Ela já vai para o nosso palco. E isso é só o começo do que ela está construindo, porque ela ainda vai muito mais longe. Então a laser terapia não importa se você está começando agora, se você já está há muito tempo empreendendo, se você não conhece nada, ou se você teve, igual as meninas comentaram aqui, aquele cursinho superficial de laser para ferida, ou você que é físio, viu o laser ali na faculdade, aquele laser lá da época dos dinossauros, gente, arcaico, aquele trambolhão, tá até amarelado, e aí você olha que dali já mudou tanto, gente, as tecnologias, a inovação, as evidências científicas. Então isso daqui é para você que quer empreender com segurança, quer ser transformada por essa luz, quer transformar a vida das pessoas, e não importa se esse vai ser o seu primeiro contato ou não, tá certo? E para quem quer saber, a nossa formação, ela é online, tá? Por que ele é online? Nós temos alunas, né, hoje em dia, em vários países, tá? E aí as nossas alunas, elas acabam que não conseguem, muitas das vezes, estar presente na aula ao vivo ali com a gente. E aí, por conta disso, a gente consegue deixar as aulas gravadas, elas assistem de onde elas quiserem, no momento que elas quiserem. Você vai assistir a hora que você quiser, quando e quantas vezes você quiser. E sabe o que é melhor? Você não esquece, porque você pode revisitar aquilo que você está assistindo. Eu tenho uma formação presencial. Ela não chega nem aos pés do que é o método 4K. Nem aos pés. Olha que eu tenho. E a minha formação é muito boa, tá? Porque vocês têm pacientes práticas com pacientes vivos ali, ao vivo mesmo, tá? Só que é tudo muito rápido. E aí você esquece, porque daqui a pouco você tem aula comigo sábado e domingo.
Na segunda-feira, metade do que você aprendeu já se perde-se um pouco, porque você não praticou. Dentro do método 4K, você tem 1 ano atendendo paciente, tirando dúvida, plantão de dúvida comigo, aula ao vivo. Não tem como você esquecer, não tem como você passar batido. Deu para vocês entenderem? Então, o método, ele é transformador, tá certo? A Bruninha já ia perguntar isso, pois quero entrar nessa turma, mas sou do Rio Grande do Sul. Eu tenho tanta aluna no Rio Grande do Sul, gente, tanta aluna, e o Rio Grande do Sul tá bombando de atendimento. Tem aluna minha lá que bate em Porto Alegre 15 mil reais. Outra aluna bate 10 mil reais. Rio Grande do Sul, gente, é uma área muito boa. A laser terapia tá bombando para vocês. A Mi falando aqui, ó, sou da turma 9. Comprei meu laser semana retrasada e em 1 semana já faturei 1.000 reais. Olha isso. E olha, a Michelle, gente, olha o que ela falou aqui. Presta atenção, hein? Ó, não comecei a divulgar o meu trabalho ainda. Imagina, 1 semana ela faturou 1.000 reais. Sem divulgar o trabalho dela, a gente já calcula 4 mil por mês. Imagina quando essa menina começar a divulgar. É 10 mil assim, ó, com o pé nas costas. Deu pra vocês entenderem? Agora vamos lá, vou convidar aqui. Vocês não querem ficar ouvindo eu falar, né? Então eu vou convidar a Eli para ela vir aqui. Deixa eu ver aqui se ela já chegou na nossa live aqui. Eli, você tá aqui na nossa live? Vou ver se a Eliane já chegou aqui. Eliana já chegou aqui. Olha só. Quem que é da área da saúde, quem quer ser da área da saúde para trabalhar? Eu não sei se você quer saber quais são os profissionais da área da saúde que podem trabalhar. Vários, tá? Então, nós temos físio, temos enfermeiros, médicos, biomédicos, farmacêuticos, temos fono, temos odonto. Gente, se eu esqueci algum, me perdoa, porque são muitas pessoas que podem trabalhar com a área da saúde, tá certo? Que podem, tá? Esse aparelho aqui é um capacete de LED, tá? E eu adoro. Ah, e esse capacete de LED, qual a diferença do laser pontual? Vou fazer uma live, 1 hora, explicando para vocês a diferença do LED para o laser, tá bom? E aí eu explico as particularidades de um e de outro. Vamos lá. Oi, Eli, tudo bem? Oi, Cá, tudo bem? Ai, muito bem, graças a Deus. Nessa quarta-feira de cinzas ao seu lado, quero agradecer pela sua disponibilidade de estar na live com a gente, de participar, de arrumar um tempinho aqui para compartilhar sobre a sua história. Muito obrigada, de verdade, viu? Estar com a Eu, gente na nossa Laser Week. eu que preciso agradecer imensamente a você, porque a minha vida é outra vida depois que eu conheci você, né? Então, agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho da minha vida e do quanto o método 4K mudou completamente a minha trajetória de vida. Nossa, Eli, conta pro pessoal quem é você, qual a sua profissão, de onde você é e como que você caiu nesse universo chamado laser terapia. Bom, eu sou enfermeira, tenho 23 anos de formada. Nesses 23, eu rodei por tudo. Eu comecei no PSF, depois fui para a faculdade, fiquei lecionando por 14 anos. Depois fui para a sala de vacina, fui ser secretária de saúde do meu município. Meu Deus! E caí no pronto atendimento da minha cidade, que é Eloy Mendes, que fica no sul de Minas Gerais, uma cidade de aproximadamente 30 mil habitantes. Uhum. E eu fiquei no pronto atendimento por 3 anos, na coordenação, e veio uma notícia que a empresa que era gestora do pronto atendimento, a prefeitura ia encerrar o contrato com a empresa. E aí eu falei, meu Deus, né? Eu, 23 anos de formada, quase 50 anos de idade, como você se ingressa no mercado novamente? Eu tive a experiência de fazer o laser na minha filha com uma amiga para crise de bronquite. Quantos anos sua filha tem? Tem 5 anos. E uma amiga que trabalhava com laser, mas nos cuidados, na amamentação, na fissura. E ela, uma amiga de muito tempo, ela falou, faz o laser nela, vamos fazer um ILIB, você vai ver que melhora. E aí eu conheci o laser. E veio a minha demissão do pronto atendimento, em 31 de julho desse ano. E aí eu falei, meu Deus, né? O que vai ser de mim agora? Respira, descansa. Aí eu conheci a laser terapia.
Eu Eu não sabia comprei nada do laser. nada. Absolutamente Crua, nada. crua. Crua, completamente. Eu tive uma crise de bronquite que eu tirei a minha filha da crise com uma sessão. Glória a E Deus. aí eu fui buscar. Perguntei para essa minha amiga: quem que você me indica? Aí me indicou uma profissional, indicou outra profissional. Comprei um outro curso, comecei a fazer, mas não era o curso que me tocou o coração. E aí eu achei você no Instagram. E aí, isso foi em agosto. E falei, olhei assim e falei, não, meu sangue bateu, é ela, sabe? A química rolou e é ela que eu quero para minha vida e vamos lá. Comprei o curso e eu sou muito técnica. E aí eu falei, eu não posso atender sem terminar. Se eu não tiver o certificado, eu não atendo nenhum paciente. Tá Peguei, certíssimo. peguei a minha rescisão, guardei o dinheiro e falei assim, não, eu vou comprar laser. Esse dinheiro eu não estava contando com ele, eu e meu marido, a gente já se estruturou para a minha demissão, eu falei, esse dinheiro está separado, primeiro eu vou estudar. E eu entrei de cabeça, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, das 5 às 7 para levar a filha para a escola. E continuei, entre aspas, com a empresa que eu trabalho, prestando consultoria em um outro município, em um outro pronto atendimento. E eu faço isso até hoje. Eu vou lá 2 vezes por semana prestar consultoria de gestão nesse pronto atendimento. E aí, nos momentos de folga, eu estudando, plantão de dúvidas, e eu consegui o meu certificado em setembro. Comecei o curso em agosto, consegui o certificado em setembro. Recebi o certificado, se não me falha a memória, 22, 23 de setembro. Até marquei aqui, ó, dia 26 eu consegui o meu primeiro paciente. 3 dias depois. 3 dias depois. Publiquei, né, no Instagram, certificado. Falei, agora sim, habilitada para laser terapia, venha conhecer essa luz que transforma. E adotei esse lema, laser terapia, a luz que transforma. E o meu primeiro paciente era um paciente que sofreu como eu disse, ele sofreu um assalto. Ele levou uma paulada na cabeça e é um paciente sequelado. E tem sequelas, um lado do corpo está paralisado, sequela na fala, mas o meu primeiro desafio foi uma úlcera sacral, que ele já tinha há 1 ano e 8 meses. E eu comecei a fazer o laser, fui estudando, né? Fiz a renovação dos 10 anos, porque eu falo que dúvida a gente vai ter sempre, né? Verdade. Então, assim, eu fiz o curso, mas eu não paro de estudar. Se eu tenho dúvida, eu vou lá. Se eu não estou fazendo nada, eu estudo de novo, eu vejo aquilo que eu estou atendendo mais. E hoje esse paciente está de alta, né? Só para encurtar, uma úlcera dele, que de 1 ano e 8 meses eu fechei em 3 meses. Caramba! No primeiro dia que eu fui lá, a cabeça de um cotonete cabia dentro da lesão dele. E hoje não tem mais nada. E eu postei essa primeira foto dele. E ele foi o meu pontapé inicial. E aí, falando, né, eu crua, sem empresa, sem ninguém, descrevendo o que era laser terapia, quais os focos de atendimento no meu próprio Instagram, pessoal. Porque aí as pessoas também não conheciam o laser na sua região. Não. Conheci o laser só para amamentação. E aí é o trabalho de formiguinha da gente mudando a nível de consciência das pessoas, né? Não, mostrar o que é, né? Exato. E aí eu comprei o Ilive, comprei o laser de ponteira e comprei o cluster. Uhum. E aí comecei divulgando, postava uma foto, postei foto da minha filha, postei foto minha, postei foto do meu primo com uma fascite plantar. E comecei aí, de pouquinho em pouquinho. E na primeira semana de outubro, eu mandei uma mensagem para você no Instagram, dizendo que eu tinha conseguido meu primeiro R$1.000. E aí você falou para mim assim, Eli, você vai se dar um presente. Primeiro R$1.000 você não vai comprar nada para ninguém, você vai comprar um presente para você. É sua conquista. E eu fiquei com aquilo para mim e falei, é meu presente. Eu comprei uma garrafa de vinho.
para eu sentar com meu esposo e brindar com ele os meus primeiros R$ 1.000 com uma semana de outubro. E de lá para cá, eu comecei conversando, postando, mostrando. Os próprios pacientes foram falando. Como eu tenho uma vivência muito grande dentro da área da saúde, conheço muitos profissionais, fiz agora recente uma parceria com um ortopedista. E aí, pós-operatório dele, tá mandando tudo para mim, para poder fazer laser no pós-operatório, evitando inflamação. Então, de pós-operatório dele, eu já estou no 4º paciente. E aí, assim, ó, minha lista tá imensa. Eu tenho... E olha, você em setembro, né? Vamos pôr aí, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, em menos de 4 meses. 4. Ó, eu fiz levantamento para você. Setembro. Do dia 29 até o dia 30, eu fiz 4 atendimentos. Outubro, eu fiz 42 atendimentos. E eu faturei 4.760. Quanto você ganhava no hospital? Eu ganhava piso, né, da enfermagem. 4.750. Era o piso da enfermagem que você ganhava? Isso. Então, e no mês você ganhou já o seu piso? Ganhei meu piso, exatamente. Aí foi novembro. Eu fiz 53 atendimentos e eu faturei R$ 6.000 no mês de setembro. Em dezembro, né? Novembro. Não, novembro. Isso lembrando... Em 2 meses. Isso lembrando que na terça e na sexta eu ainda continuo prestando consultoria na empresa que eu trabalhava. Então, terça e sexta eu não atendo no laser, a não ser depois do horário, né? Quando eu chego em casa. Dezembro, eu fiz 65 atendimentos e eu faturei R$ 7.800. Só vai crescendo, né? Mas eu trabalhei. Trabalhei Natal? Trabalhei. Trabalhei Ano Novo? Trabalhei. Né? Porque eu falo que o paciente ele tem que confiar na gente. Né? Então, assim, ó, se a minha janela terapêutica é 48 horas, não importa o dia que caiu. Assim. O atendimento ele vai acontecer no prazo correto. Né? Então, assim, eu tenho esse compromisso com o meu paciente, então ele se entrega a mim. Eu tenho uma paciente com quadro demencial que ela iniciou comigo em outubro. Eu atendo ela 2 vezes por semana. Ela pegava o copo no começo, assim, ó, dessa forma. Ela não conseguia tomar água sozinha. Hoje ela toma água sozinha. Hoje ela come. Hoje ela tem uma conversa totalmente coerente. Eu cheguei lá semana passada e a gente faz sessões com música. Aí, fulana, o que nós vamos ouvir hoje? Marchinha, é carnaval. Aí eu pego o celular, coloco as marchinhas, começo a fazer o transcraniano nela. Hoje eu tenho boné também, tenho a manta, coloco a manta no abdômen, faço o transcraniano, coloco o boné. E eu tenho também o ILIB sublingual. Só que na hora que eu vou fazer o ILIB, eu tenho que desligar a música, porque ela quer cantar. Ela então, não para. Ela não para. Então, assim, ela é meu xodó. Tá comigo desde o começo. E ela tem uma fala coerente, ela conversa com a família, ela conversa com a filha, ela dialoga comigo, com coisas que não aconteciam antes do laser. E é uma das minhas maiores propagandas, né? O meu carro-chefe de propaganda é ela, é a filha dela que me indica muitos pacientes, né? O meu paciente que é da lesão que fechou também me indica muito paciente. Eu tive uma paciente com sequelado de AVC de 44 anos que estava com dificuldade na fala. Em 4 sessões, ela começou a falar, quase que a voz dela era trêmula. E com 4 sessões ela já começou a perceber a diferença na fala, conseguiu falar melhor, sem os tremores. Então eu falo que a laser terapia ela é mágica, ela é uma luz que transforma. A partir do momento que a gente entende que a gente pode substituir em alguns métodos, né? Não, claro que não todos, mas na minha casa, medicamento hoje é uma coisa
muito rara de É, acontecer. aqui Porque em casa também. eu trato bronquite, eu trato dor lombar, eu trato cefaleia, eu trato. A minha filha tem uma filha adolescente, as notas dela na escola melhoraram muito pelo desempenho com laser. Então, a gente tem que compreender que ela é uma luz que faz diferença na nossa vida, tanto financeiramente quanto na nossa saúde, Exatamente. né? A Não partir do só do momento, paciente, né? não só do paciente, exatamente. E eu falo que eu gosto muito de chegar no meu paciente e falar assim, ai, hoje é o último dia, né? O coração fica apertado, o coração fica apertado, né? Porque a gente cria um vínculo com o paciente, você vai algumas vezes, mas aí você fala, nós conseguimos, né? Exatamente. Eu, você, a sua família, nós vencemos essa etapa e eu tô aqui para o que você precisar, né? Às vezes a gente faz outras sessões ali com mais espaçadas, né? Mas para poder garantir o sucesso daquelas sessões que no primeiro momento eram 2 por semana, 3 por semana. Então é uma conquista diária. Você vê a satisfação da família, você receber a mensagem de gratidão, né? Você receber uma mensagem hoje é o dia mais feliz da minha vida, Exatamente. né? Eu não sei, né? Eu tava até escrevendo o livro, ontem eu tava revisando o livro que a gente escreveu e tava ajustando algumas coisas, né? E aí eu peguei partes da minha história da enfermagem e a gente vê o quanto hoje nós somos valorizadas no atendimento, né? Aquele abraço, aquele olhar de gratidão, o paciente sair da maca andando, o paciente levantar da cama conseguindo andar, o paciente com tremor essencial conseguindo voltar a se alimentar, né? O paciente Sim, parar de emagrecer porque agora ele consegue comer, né? Porque a gente sabe que um paciente com Parkinson, um paciente com tremor essencial, ele fica constrangido, ele vai parando de comer aos sim, poucos e ele vai meio que sim. definhando em vida. Não é só o cérebro, é ele vai definhando. E aí, quando a gente começa a entrar com a laser terapia, você começa a devolver isso para o paciente, a autonomia para o paciente, a longevidade desse paciente, né? A saúde dele. Eu brinco que esse é o ser luz de verdade, né? O financeiro, ele é muito bom. O financeiro, a gente não, né? Tudo que é dinheiro, ele facilita a nossa vida, né? Então, a gente consegue, sim, ter mais saúde, a gente consegue pagar nossas contas, a gente fica mais tranquilo, a gente, né? Mas o dinheiro, ele é uma consequência, né? Muito boa, de um trabalho que a gente faz. Exatamente. É essencial, né? A gente não vive sem o dinheiro, infelizmente, A gente tem que né? pagar as contas, né? A gente tem que pagar as contas, infelizmente, né? Infelizmente não, felizmente, né? Felizmente. Felizmente a gente trabalha, conquista, paga as contas, mas vem muito além disso, né? Exato. Se eu te falar do meu janeiro, eu fiz 76 atendimentos Ah, e eu faturei R$ 9.900 no mês de janeiro. em 3 meses. 3 meses dentro do método 4K. Eu estudei muito. Peguei desafios imensos. Mas com você do meu lado, passando domingo estudando, sábado estudando, revendo as aulas, tentando compreender a importância da dosimetria, né? Porque não é a prática, ela é construída dia após dia. Né? Igual você fala assim, vai queimar macrófago, menos é mais, né? Então, assim, ó, um passinho um dia, né? Um joule num dia, um joule no outro dia, né? Faz diferença na nossa vida, Lógico que né? faz. Entender Saber que dominar de verdade o laser. não, o método, ele te dá o caminho completamente. Ele te dá o protocolo pronto, completo, mas a gente não lida só com o protocolo, a gente lida com seres humanos, né? Então, dependendo do paciente que a gente atende, né, o protocolo, ele não vai ser suficiente. Você tem que aprender a ler o que o paciente te fala de uma forma mais intensa, né? Igual a paciente de demência, ela não consegue relatar para mim que ela está tremendo. Todos os dias após a sessão, eu dou um copo de água para ela. E a cuidadora dela me perguntou: por que você dá água para ela todos os dias? Eu falei: para avaliar o grau de tremor. Todos os dias após a sessão, ela consegue beber água. É Então, são surreal.
São detalhes mínimos que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? Então, assim, eu preciso do curso demais. Foi meu norte? É o meu norte, é a minha direção, é para ele que eu socorro cada novo paciente que chega para mim. Mas ouvir de você nas lives, conversar com você, ver você estimular a gente a buscar, a correr atrás, não tem preço, cara. Não tem. Ai, Deus abençoe. Sabe? É, eu sempre falo que atender é igual cozinhar, igualzinho. Eu posso dar aqui a receita do bolo perfeito de cenoura, mas às vezes a cenoura que a outra colega vai usar é menor e isso vai interferir no resultado do bolo. Às vezes o fermento vai estar vencido, vai interferir no resultado do bolo. Às vezes o forno não vai ajudar e vai interferir no resultado do bolo. O que eu quero dizer com isso? Os protocolos, eles são validados. É aquilo que eu falo, assim, por mim, por você, por todas as nossas alunas, ponto. Né? A gente sabe que dá certo, só que tem as particularidades de cada paciente, que é o que você falou, que a gente precisa ouvir e saber ler o que o meu paciente está me trazendo, porque às vezes eu vou precisar modificar aquele protocolo, e é justamente por conta disso, e eu falo, quantas vezes, às vezes, o Rodolfo me vê, né? Ontem, antes de ontem, eu tava respondendo a comunidade. Aí o Rodolfo me vê e fala assim, ele falou assim, você não pensa em tirar os plantões de dúvidas? Eu falei, não. Enquanto Deus falar para mim que é para eu continuar dentro do método 4K, enquanto o método existir, vai ter plantão de dúvida. Eu falei, por quê? As aulas estão completas, ok. Mas não é só sobre aquilo. Vocês têm lá, nem sei quantas aulas. A Sabrina contou esses dias quantas aulas a gente tem no método, não sei se é 200, nem sei de cabeça, né? Que eu vou fazendo aula e vou subindo. Então tem lá aquele emaranhado de aula. Mas tem paciente, por exemplo, esses dias a Hilda me mandou, Karine, e ela? Eu atendo paciente com ela. Tá, então peraí, não tem dentro do método, vamos lá, eu vou te ajudar. Isso é o plantão de dúvida, é o pensar além, é entender que a gente está numa jornada de crescimento constante, profissional, financeiro, pessoal, de se posicionar na sua região, de construir a nossa marca, o nosso legado mesmo. Então, o plantão de dúvida para mim, ele é algo assim, que enquanto houver método 4K e doutora do laser, ele vai acontecer, não importa o preço. E o plantão de dúvida pode não ser a minha dúvida hoje, mas ela pode ser a minha dúvida amanhã. Eu atendo uma paciente de ela. Eu procurei no método, não tinha. Exato. Eu fui estudar a doença e aí eu fui entender as dificuldades dela, né? E a gente um processo que nós estamos em construção. Faz um mês que eu estou atendendo. Expliquei para ela, falei, olha, nós vamos conseguir fazer com que a doença não evolua. Exato. Não que a gente reverta. Não, exatamente. O que você perdeu, dificilmente a gente vai reverter, mas a gente vai conseguir fazer com que você não perca outros neurônios. A neuroplasticidade, através do transcraniano, a gente vai conseguir manter ela num nível que você vai ter uma vida com limitação, sim, mas leve. Mas aquilo que eu falo. Eu atendi muitos pacientes com ela na minha vida, né? Antes do laser até, então eu tenho uma experiência boa com a esclerose lateral amiotrófica, mas ela é um carro desgovernado a 200 por hora. E o laser, ele é o freio do pedal e o freio de mão puxado ao mesmo tempo, né? Então eu não consigo apagar o que ela percorreu. Não dá. Embora, você assistiu a aula de esclerose? Você deve ter assistido, né? A aula de esclerose múltipla. Na aula de esclerose múltipla, eu trouxe um estudo científico, um caso que eles fizeram, onde foram atender pacientes com ela, e o paciente conseguiu um retrocesso da degeneração. Achei isso incrível. Porém, foi um estudo, né? E pode ter sido uma coincidência, embora, gente, vocês viram? A brasileira magnífica, que agora tá fazendo tetraplégico andar. É isso, você entendeu? A gente vê a evolução e o quanto o nosso país está evoluindo. Cara, essa mulher é espetacular. Olha o que ela tá. Ela tá devolvendo autonomia, esperança para as pessoas. Isso não tem preço, né?
E aí, então não é que eu duvide do estudo, de forma alguma. Mas pela minha prática, eu não vivenciei isso. E é aquilo que eu falo para vocês, eu gosto de trazer a minha prática. O que eu vejo na prática real? É você frear aquilo que aconteceu. Então, você acaba dando mais tempo saudável para o paciente. E eu vou falar uma coisa para vocês. Todas as doenças são devastadoras. Todas, né? Câncer, a esclerose múltipla, todas. Mas o ela, ele é literalmente uma prisão interna. A pessoa está com o poder cognitivo dela intacto, ela está com as respostas sensoriais intacta. A paciente, ele tem uma deficiência motora, mas ele sente, se você pega um cabelo, e agora eu vou falar, até eu falo isso pro pessoal, né? Pega um pedacinho de cabelo seu, um algodãozinho que seja, e fica passando assim no seu rosto assim, ó. Qual que é o seu estímulo? Na hora, você quer o quê? Você quer ir lá e tirar. Aquilo tá te incomodando, mas você não tem força para ir lá e tirar. Eles não conseguem. Você sente tudo, você sente o desconforto, você sente a sua sacral abrir, você sente a dor da sua escápula, você sente o seu cotovelo doer, mas você não consegue se movimentar. Você não tem força, você está preso dentro de si mesmo. E eu falo com muita propriedade, porque não foi um, não foi dois, foram vários pacientes que eu prestei assistência. E eu sempre fui uma profissional que eu sempre fui muito, graças a Deus, indicada de outros pacientes. Então, atendia um, outros iam me indicando, né? Sempre pacientes me indicando. Eu tive a honra de trabalhar em famílias com muito dinheiro. E uma das minhas pacientes, ela era muito difícil, ninguém ficava lá. Ninguém ficava lá, ela punha todo mundo pra correr. Ela gritava, ela chorava, mano, ela fazia um caos na terra. E aí eu era uma das únicas pessoas que ela respeitava. Porque quando ela entrava no nível dela de revolta, a revolta não era com a Karina, né? Eu nunca guardei pra mim a revolta dela, por mais que ela gritasse. Às vezes eu levava, gente, 2, 3 horas pra acalmar ela, porque assim, ela ficava, era 12 horas ali, mas ela ficava transtornada. Mas não era com a Karina, era com a situação dela, né? Então, quando ela se acalmava, eu ia lá e se eu tivesse que mudar ela, se eu tivesse que ajustar ela, se eu tivesse que passar a mão no rosto dela para tirar a sensibilidade do fio de cabelo que estava incomodando, eu passava 30 vezes, não me importo, porque é a pior sensação que você tem, é você sentir tudo que acontece com você, é você saber tudo que o seu corpo está sofrendo e você não conseguir reagir e mudar aquilo dali. Você é 100% dependente de outra pessoa. Então, se eu posso e eu sei o que é o fim do ela, eu sei o que é meio e eu sei o que é o início. Se eu consigo, no início, no meio, postergar aquele fim, se eu consigo trazer que aquele fim que vai acontecer, mas que ele não aconteça em 2, 3 anos, que ele aconteça em 10, que ele aconteça em 15, você consegue dar tempo de vida saudável para essas pessoas. E quando o paciente, e quando você sai, ele fala, olha, eu não sinto mais dor. Eu já tô há 2 semanas sem dor. Eu não tenho dor de cabeça, meus joelhos, a dor no quadril. Então, assim, é um passinho pequeno, né? Mas que para ele e para nós é tudo. Significa que aqui você chegou, você fez diferença, né? E o paciente percebe, ele é grato e a gratidão maior vem da gente. Bem, né? a maior. De poder oferecer isso. Eu falo que não tem dinheiro que pague, não tem sensação melhor do que você sair e respirar. Eu saio, respiro e falo, obrigada, Deus, hoje foi um sucesso. Né? Porque você promove aquilo através de uma luz que até então é desconhecida. Né? As pessoas, na minha cidade é desconhecida. Teve uma paciente minha que o filho dela fez uma cirurgia, ela foi falar com o médico falou, não, você não vai fazer laser, eu não sei o que é isso. Eu tive a oportunidade de conversar com esse médico um mês depois da cirurgia. Sentei, oi fulano, tal, ele já me conhece como enfermeira, não como laser terapeuta. E comecei a falar do meu trabalho e ele falou, nossa, eu vou operar um paciente com o mesmo diagnóstico, eu vou te indicar. Olha isso.
Mas eu não quis falar para ele, olha, aquele que você não indicou seria meu paciente. Pra quê? Para quê? Exatamente. Eu falei, ó, vamos começar daqui, né? Olha, eu posso te ajudar. O ortopedista que é meu parceiro quer que eu vou na clínica dele, mostre o meu trabalho para os outros colegas da clínica, para que a gente trabalhe em conjunto. Então, é um passinho de formiguinha que a gente vai conquistando a partir do momento que você conquista do paciente a melhora dele. E ele relata para o médico dele, nossa, a Eliana foi lá, foi maravilhoso, ela me dá atenção, eu percebi a melhora. Tem muitas vezes que falam, olha, infelizmente eu não posso continuar pagando. Tá tudo bem. Eu atendo de graça? Eu já atendi, sabe? Tem paciente que eu comecei e aí ele falou, infelizmente eu não posso. Não, eu falei, não, eu vou te atender até terminar. Já fiz isso, já fiz. Sabe? Mas por quê? Porque não tem dinheiro que pague do que você vê a melhora do seu paciente. Então, isso é transformador. Ô, Eli, e o pessoal tava querendo saber quanto que você cobra a sua sessão? Hoje eu cobro 150. Eu 150 reais. 150 reais. Eu comecei com 120 e agora eu tô 150. E isso que tá no comecinho. Daqui um pouco a gente vai fazer uma outra live com ela. Eu acho que a sessão dela já vai estar 250, 280. Amém. Entendeu? Vai sim, você vai ver, porque é uma construção. E é aquilo que eu falo, a gente começa com valor e a gente vai aumentando. E uma coisa muito importante, gente, eu saí de um hospital por causa de uma equipe médica, né? Num dos últimos hospitais que eu trabalhei. E aí eu saí de lá com, assim, muito ferida. E eu queria fazer parceria com todo mundo, menos com o médico, tá? A laser terapia me curou disso, porque aqui, trabalhando com laser, graças a Deus, a gente tem tantos médicos que trabalham comigo, tantas médicas que fazem a nossa formação, que você vê a diferença e não são todos que vão contraindicar. É porque, assim, quando a gente vai fazer uma indicação de uma técnica, e aí não é puxando sardinha para os médicos, porque eu não sou disso, mas se coloque no lugar da outra pessoa, né? Aquilo que eu falo. A pessoa vem me falar sobre uma tecnologia. Não conheço. Não vou indicar. Ponto. O pessoal vem aqui me oferecer laser, o pessoal vem aqui me oferecer dinheiro para eu indicar equipamentos. Não conheço, muito obrigada, não vou indicar. Talvez o equipamento seja bom. Aí as alunas, Karina, você viu o equipamento tal, XYPTO? Aí eu falo, ó, já vi, mas eu não tenho e por enquanto eu não indico por conta disso, disso, disso. Mas, porque a indicação ela é algo sério, não é algo ali, não é uma coisa qualquer supérflua. Então você pode impactar a vida do outro. Imagina se o médico indica e é a profissional, a gente vê um monte de gente fazer merda com a laser terapia. Um monte de gente irradiando gestante a rodo. Então, assim, tem que ter critérios, né? E aí eu precisei conviver todos os dias com médicos para eu ver que não, que existe um outro lado para que eles não indiquem. E aí eu entendi o seguinte: se você estiver segura do que você faz, se você tem resultados contra fatos, não há argumentos. E o melhor argumento que nós temos é o que? A melhora do nosso paciente. Isso é incontestável. Entendeu? Sim. E aí ele vai ver ali, pô, eu posso não conhecer, mas meu paciente melhorou depois que fez. Ó, eu posso até não conhecer, peraí, deixa eu começar a pesquisar. E ele vai se interessar e com isso ele vai conhecendo melhor, tendo mais segurança e as indicações vão acontecendo. Assim, é uma construção. Só que se eu vou lá e eu não tenho resultados, eu não explico, eu não trago os pontos positivos daquilo, eu não trago segurança para uma comunicação, a gente não vai ter indicações. Essa é a grande verdade, né? A segurança do que a gente fala é o que faz a coisa acontecer. A forma como a gente apresenta a laser terapia para o paciente tem uma diferença muito grande. Né? Eu chegar, não, o laser vai fechar sua ferida em 3 semanas. Não, eu não sei quanto tempo vai fechar sua ferida. Porque, como você sempre falou, não é o tempo, é o paciente. Cada paciente responde de uma forma. Então, pode ser que eu tire a sua dor com uma sessão? Pode ser. Mas pode ser que eu precise de 2, pode ser que eu precise de 3. Vai depender da forma que o seu organismo vai responder a ele. Então, assim, ó, o que você nos fala traz para a gente como um argumento de fala nosso também, para o nosso dia a dia, né? E também, assim, respaldado pelo nosso conhecimento. Uhum.
A aula de dosimetria eu assisti uma vez? Não, acho que eu já assisti umas 10. A aula de PDT, eu acho que eu já assisti umas 7. Sabe? Porque dor, depende da. Já assisti muitas vezes. Porque a segurança não é 100%. Eu vou atender pela primeira vez um paciente. Deixa eu pegar um que eu atendi uma vez só, foi uma erisipela. Aí falei, nossa, vamos estudar. Estudei uma vez, 2 vezes, olhei, peguei, tirei foto, olhei para a ferida. Então, você está segura? 100% não, mas eu estou segura do meu conhecimento. Eu estudei, eu sei o que eu vou falar para o paciente, eu sei a forma que eu vou agir, eu sei a dose que eu vou aplicar nele, e aí eu vou colher o resultado. E esse paciente da Elisabela era dono de uma farmácia. Me dá seu cartão, eu vou colocar lá na minha farmácia, eu vou começar a indicar você. Tá vendo quando eu falo das parcerias com os comércios, para o pessoal fazer? Exatamente. Ele estava fazia 2 meses que ele estava sofrendo com erisipela e ele não sabia o que fazer. E com 5 sessões. Secou completamente e agora ele quer fazer um novo laser para melhorar a cicatriz. Ai, que lindo. Então, é mostrar para o paciente, né, que a gente vai com conhecimento e com uma luz transformadora. É isso que eu falo para eles. Conhecimento alinhado à tecnologia é igual a resultado. Verdade. Ô, Eli, e quando você saía do plantão e você chegava em casa, como que era a sua jornada pós-plantão e como que é hoje sua jornada pós-atendimento? Eu vou te responder com uma fala da minha manicure. Você é outra pessoa. O sorriso no seu rosto, a leveza com que você chega aqui é outra pessoa. Porque muitas vezes eu tinha hora para chegar no plantão, mas eu não tinha hora para sair. Então, meu horário, tecnicamente, era às 17. Mas já teve dias de eu dobrar, fazer 24? Teve. Teve dias de sair correndo, vir em casa, tomar um banho e voltar correndo. Vou vir embora às 8, às 9, chegar em casa. Cansada, estressada, brigando com o filho, sem dar atenção para o filho, sem ter que fazer lição, sem nada. Por quê? Porque a cabeça, ela estava a 1000 por hora, a adrenalina estava muito alta. E hoje não. Hoje eu chego em casa leve, feliz, eu saio realizada dos atendimentos e todo atendimento eu entro no carro e eu faço. Obrigada, Senhor. Todos. Porque se ele aconteceu, foi por sua bênção, porque o Senhor quis, o Senhor me colocou e eu sou muito grata. E hoje a minha vida é outra. Eu não tenho mais crise de ansiedade. No plantão tinha crise de ansiedade. Né? Tava tomando remédio para depressão algumas vezes. Hoje eu tomo chá. Né? Então, você chega, não, hoje eu vou fazer um laser para dar uma acalmada, põe um ilib, deita, põe o capacete, relaxa, sem estresse, sem brigar com o filho, sem brigar com o marido, sem ter aquela sensação de peso. Não, hoje você tem sensação de gratidão. Todos os dias eu tenho sensação de gratidão. Hoje, graças a Deus, você ganha mais do que você ganhava no plantão, porque lá você ganhava o piso. Mas, pensando nos seus 2 meses que você foi e você igualou o seu salário, você acha que ainda seria, mesmo que você ganhasse a mesmíssima coisa que você ganhava no plantão, você acha que ainda seria mais valioso estar empreendendo do que no plantão ou não? Muito mais. Muito mais. Nem se compara. Porque hoje a minha entrega ela é tão grande quanto, né? A responsabilidade também é tão grande quanto. O meu tempo de estudo também é tão grande quanto, mas a minha satisfação é muito maior. Né? Porque hoje o plantão a gente lida com a vida no seu limite. Né? E algumas vezes a gente até perde o controle e perde a vida. Né? Agora, aqui no laser, eu falo, a medicina integrativa, ela nos proporciona você tirar o paciente do limite
para um patamar que ele vai ficar mais seguro, igual a gente estava conversando sobre a esclerose. Né? Então, assim, você vai oferecer para ele um pouco mais de segurança, você vai tirar ele da dor, você vai promover o fechamento de uma ferida. Eu tenho muito paciente de ferida, infelizmente, às vezes eu falo que Deus me quer na ferida, mas eu tô aqui para o que ele precisar, né? Então, quando você vê a ferida fechando, você vê a satisfação do paciente, você lidar com a gratidão do paciente, te transforma. Né? Então, são comparações diferentes, né? Financeiramente são iguais, mas quando você chega em casa, você chega assim de uma forma diferente. Porque você levou um alívio de alguma coisa que ele não conhecia e que a partir de hoje você passa a ser referência para ele. E o nosso trabalho é aquilo que eu falo, né? O corpo cansa. Então, às vezes você tá com a perna. Eu atendia muito domiciliar, né? Então, às vezes chegava lá um paciente, aí você tem que atender na cama do paciente. Quantas vezes eu ajoelhava, ficava ajoelhada para fazer o laser, porque se você fica em pé com a coluna assim, Sim. depois é você que vai precisar do laser, né? Então, o que eu fazia? Eu ajoelhava para ficar na mesma altura e ficava lá fazendo laser. Então, o corpo cansa, às vezes o joelho dói. Eu sempre fui atender de salto, eu uso salto todos os dias, né? Então, sempre eu cuidei muito da minha imagem nisso. E aí você cansa, você chega em casa, nossa, meu pé tá cansado, mas você chega, que é aquela coisa, você fez uma liberação, tomou um banho, você relaxou no outro dia, você tá bem para trabalhar e para fazer o seu melhor. Quando você trabalha num ambiente que vai te adoecendo mentalmente, você pode ficar uma semana com o seu corpo descansando, você tá fadigado constantemente. Com E certeza. isso vai adoecendo a gente. Aproveitando, olha só, gente. Teve só, geralmente, eu não vou tirar dúvida técnica hoje, mas só porque isso daqui é um assunto muito sério, tá? A Flávia mandou o seguinte: vou atender uma gestante, vou fazer uma massagem relaxante nela. Sente muitas dores nas pernas, ela tem crise de ansiedade. Com o laser, ela gestante poderia usar? Não, tá? E aí, Flávia, eu vou te falar o seguinte: o laser, nós temos zero evidências do laser em gestante, evidência científica, tá? E aí começou-se a ser uma contraindicação pela ineficiência dos artigos, pela não existência dos artigos, não porque tinham sido comprovado que algo poderia acontecer nessas gestantes. E aí, alguns profissionais, tendo em vista que existe uma deficiência das evidências científicas, começaram a incentivar a utilização da laser terapia, inclusive o ILIB. E aí, desde que não seja no útero, desde que não seja no útero, desde que não seja no útero. O que nós estamos vendo, tá? De relatos de pessoas que utilizaram. Dentro da nossa comunidade, já tivemos pelo menos 3 casos. Um caso de uma aluna nossa, que é uma professora de outra formação, indicou ela fazer laser para dor, tá? Inclusive LIB. E com 6 semanas, perdão, o bebê parou de evoluir e foi para um parto, foi para um aborto. Poderia ser coincidência? Eu acredito que tudo é no tempo de Deus, né? E que isso iria acontecer de qualquer modo. Mas a grande questão é que até hoje ela fala pra mim, ela manda mensagem pra mim, Karina, queria ter entrado no curso antes. Porque eu tenho certeza que foi o laser que causou isso. Então, ela perdeu o próprio filho. Tivemos casos também de uma aluna trabalhar em hospital e uma fisioterapeuta aplicar laser terapia numa gestante e zerar praticamente o líquido amniótico, ter que ir para um parto de risco, tá? Tivemos outros casos de pessoas que fizeram laser e, infelizmente, perderam um bebê. Tivemos um caso famoso, que eu não vou citar o nome da famosa aqui. As minhas alunas sabem quem é, porque eu já comentei sobre isso nos nossos plantões de dúvidas. E ela estava gestante, fez ILIB terapia. A médica que fez ILIB gravou nos stories, o Rodolfo me mostrou. Eu falei, mano, vai dar merda, tomara que não. Mas, de qualquer modo, ali ia dar muito ruim, porque se ela fizesse LIB e nada acontecesse, um monte de pessoas iriam fazer achando que estava tudo bem, porque ela era muito famosa. Ela tem, mano, milhões de seguidores, casada com um hiper famoso aí, e ela perdeu o bebê. Então, nós não temos evidências que justifiquem aquilo. Pode ser que tudo isso seja uma coincidência, porque né, foram poucos relatos, apesar de ser em torno de mais ou menos uns 8 que nós tivemos ao longo desse tempo.
enquanto nós não temos um respaldo de fato de que você não vai fazer malefício para essa gestante, a gente não indica. Então, eu pausei aqui a nossa live para te dar essa orientação, tá? Outra coisa, Karine, eu fiz e aconteceu alguma coisa. Às vezes, ia acontecer de qualquer modo. Só que quando forem ver o que vai ter feito, por que foi um parto prematuro, ou por que zerou um líquido amniótico, e vão puxar o que ela fez diferente, vão cair em você. Quando cair em você, o que vai acontecer? É você que vai ser responsável. Aí, por exemplo, eu sou enfermeiro, meu conselho vai vir aqui para mim, quem justificou a sua técnica? Ah, eu. Mas da onde você tirou esse embasamento de que isso é seguro? Não tirei de lugar nenhum, porque a gente não tem esse embasamento. Você entendeu? Então, eu acredito que nós não teremos artigo científico para tudo. Isso é impossível. Impossível. Mas, foi aquilo que eu falei para Eli. O nosso estudo de ela é justificado porque eu já tenho um relato. O meu protocolo de esclerose múltipla nós fizemos porque nós já temos evidências sobre isso. Quando você atende sem evidências, você está expondo-se a tudo. Pode ser que dê muito bom, mas pode ser que dê muito mal também. Então, muito cuidado. Faça aquilo que você tem domínio, para vocês terem noção. Nesses anos todos que eu ensino e que eu atendo, eu nunca atendi uma gestante. Professores da laser terapia me tiram de chacota, mas eu durmo, deito minha cabeça no travesseiro e falo, não fiz mal para ninguém. Melhor do que você saber que você fez bem, é você saber que você não fez nenhum malefício. Isso não tem preço, então só cuidado, tá bom? Então, isso é um assunto para mim que eu acho muito sério, tá? Bom, vamos lá, Eli, desculpa ter cortado, mas só pra gente, a gente nunca sabe, né? Então, essa questão da gestante, com o tanto de coisas que a gente vê acontecendo nos últimos tempos, tá virando um calcanhar muito sensível, né? E eu acho que você falou uma coisa que é muito interessante também, que lá no seu curso você coloca todo o embasamento científico, né? Ah, é cansativo você assistir a aula, ler todos os artigos? É cansativo. Eu já li todos? Não. Confesso que não consegui ler todos os artigos, mas eu tento ler o máximo possível. Porque lá no artigo ele te dá a noção, né, de como o paciente reagiu, né, como ele respondeu, se ele teve efeito colateral ou não. Então, quando você prepara tudo e dá tudo mastigadinho pra gente, né? Mas precisa também a gente ter a noção de que forma que foi estudado, né? Então, Exatamente. o embasamento também traz para a gente, é muito rico para nós também na nossa prática, para que, se lá na frente eu atender um paciente e ele apresentar um efeito colateral de alguma coisa, opa, eu já li um artigo que falou sobre isso, né? E é então, esperado. É esperado, pode acontecer para a gente saber como responder para o paciente também, né? Então, apesar das aulas, ler todo o conteúdo dos artigos, eu acho também que faz Gente, diferença. isso é muito incrível, né? Eu falo, você é o exemplo clássico do que quanto mais eu me dedico, mais sucesso eu tenho naquilo que eu faço. Porque não tem sucesso sem dedicação. E não é eu só ir lá e olhar as aulas. Ali é um norte. Mas eu preciso voltar, eu preciso revisitar, eu preciso me dedicar, eu preciso. Quanto mais você lê, mais propriedade para explicar você tem. E isso impacta na nossa conversão de atendimento. Quando o paciente chega e eu vou converter aquele atendimento, eu consigo justificar muito melhor a minha técnica. Eu consigo realmente trazer para ele que eu domino aquilo dali, que eu sou referência. Eu não estou ali só aplicando laser terapia, mas que eu sou profissional que vai zerar ali aquele paciente daquela dor, daquele momento, daquele processo ali que ele se encontra, né? Sim, E completamente. Eli, o que você acha? E aí, assim, sem o método 4K, sem nada, mas o que você acha que você falou, Karina, isso aqui eu tenho feito nos meus atendimentos, isso aqui eu tenho implementado e foi ali algo que acrescentou, que foi um divisor de águas. O que você percebe do seu atendimento que você fala, cara, isso aqui foi o meu diferencial? Que o pessoal possa se inspirar em casa e, quem sabe, implementar também. Bom, como eu falei, a maior parte dos meus atendimentos é ferida. E aí, eu buscar um curso complementar de feridas foi um diferencial. Boa. Porque a parte do laser,
eu sei como aplicar, eu sei dosar, mas conhecer sobre limpeza, conhecer sobre cobertura, conhecer a técnica que eu vou utilizar naquela ferida. Então, estudar mais um pouquinho, né? Comprar outro curso que complementasse o meu juntamente com a laser terapia. Porque eu tenho o básico da enfermeira, né? O que você sabe fazer de curativo? Limpeza com soro, né? A nossa formação, infelizmente, já passa isso pra gente. Então, eu estudar um pouco mais sobre as limpezas, o que é importante, que tipo de cobertura usar, como realizar uma técnica correta de limpeza, foi um diferencial muito grande para que no mês de janeiro eu chegasse aí praticamente R$ 10.000. E você sabe que a gente, que eu sempre falo pra vocês, né, que eu não sou expert em lesões, eu não, eu sou Sim, boa sim. de laser, cada um tem que ser bom naquilo que faz, né? Mas aí esses dias aqui a gente estava conversando eu e o Rodolfo, né? Vendo processos e aquela coisa, né? O evoluir 1%, a gente não. É muito engraçado, né? Então, todo mês a gente senta, o que que esses pacientes melhoraram, o que que a gente evoluiu no faturamento, o que que a gente evoluiu no atendimento, o que que a gente melhorou enquanto experiência do cliente, com as colaboradoras. A gente sempre vê o que que a gente melhorou e o que que a gente pode melhorar para o próximo, né? E aí, a gente percebeu muito essa questão das alunas, né? Em relação a que tipo de cobertura, que tipo de correlato, que tipo de, sabe, assim. E não divulgamos para ninguém ainda, tá? Então, vocês estão sabendo em primeira mão que em breve, nós teremos dentro da Doutora do Laser um curso de feridas com uma professora convidada, onde vocês vão ter acesso e vocês vão poder justamente aprender, porque aí vocês vão agregar com a laser terapia. Mas não serei eu que irei dar esse curso, mas vai ser parte da nossa plataforma da escola da Doutora do Laser, justamente para que às vezes a pessoa não precise pagar, não precise ir longe, a gente já consiga trazer aqui para dentro também. Isso vai ser incrível. E aí ele não estava sabendo, é que surgiu o assunto, eu acabei trazendo, mas é uma novidade, até porque eu só vou falar quando já estiver para sair mesmo oficialmente. Mas foi algo que a gente via que realmente tinha uma necessidade, né? Então, Eu não vendo o curativo sem o laser. Não, eu vendo o laser na ferida. Né? exatamente. Então, você faz curativo? Não, eu faço laser. Ótimo. Juntamente no laser, aí eu explico o benefício do laser, né, na regeneração do tecido, na formação do fibroblasto. Eu vou vender o laser. O curativo em si, ele vai vir agregado ao meu atendimento de laser. Ah, perfeito. E, gente, perguntaram como que vocês fazem para se inscrever na próxima turma do Método 4K. Dia 23, às 8 da manhã, nós vamos oficialmente abrir as inscrições para o Método 4K. A Eli não pôde participar, né? Que a Eli entrou, acho que nas vagas remanescentes, quando elas Sim, tiveram. sim. E eu vou falar uma coisa para vocês. Vale a pena ficar entre as primeiras inscritas, tá? Dia 23, às 8 horas da manhã. Quem participar do nosso evento agora, sexta e sábado, que estiver no Quebrando Protocolos, tem R$ 500 de bônus para essa próxima turma. Dentro do curso, vocês vão aprender exatamente sobre tudo. Tudo sobre fotobiomodulação. Então, laser no tratamento de dores crônicas, como ele falou, em PDT, libiterapia, saúde da mulher. Então, Karina, eu não sou da área das feridas, eu sou fisiopélvica, eu sou enfermeira obstétrica. Como que eu atendo pacientes com candidíase? Como que eu atendo uma paciente com atrofia vaginal, uma paciente com menopausa, uma paciente nas mais variadas situações? Então, você vai atender sobre endometriose, adenomiose, cólicas menstruais, atrofia vaginal, redução de libido. Tem um módulo inteiro de pediatria também. Temos dores crônicas, o maior módulo em neuro, gente. Eu, graças a Deus, é uma coisa que eu sou apaixonada por neuromodulação. Não é à toa que a pessoa está indo para o segundo curso lá. Eu acho que tudo é o nosso cérebro. Todo comando vem daqui, todo controle vem daqui, todo estímulo vem daqui, o poder de cura também vem do nosso cérebro. Então, hoje nós temos, graças a Deus, a maior formação em neuromodulação de todo o Brasil e sempre na busca de evoluir e vem muitas novidades aí, né? Então, o que vocês já têm no método ainda é um pouquinho do que a gente ainda vai trazer para 2026, porque o ano só está começando. Então, vem coisas muito legais ainda para vocês e só saber atender é uma coisa, né? Dominar a técnica. Mas eu não aprendi na enfermagem, acho que a Eli também não aprendeu, até porque nenhuma aluna nossa até hoje aprendeu, que eu entrevistei, que eu já conversei, olha que eu já conversei com muita aluna.
Fomos ensinados a cuidar. Fomos ensinados, às vezes, dependendo da categoria, a curar. Eu não, eu só fui ensinada a cuidar. Cuidar, cuidar, cuidar. Nunca me ensinaram que esse cuidar poderia ser além das paredes hospitalares. Nunca me ensinaram que o cuidar viria também de saber entender os meus deveres. Quando que eu pago imposto, quando que eu abro uma empresa, como que eu divulgo o meu trabalho de forma ética, sem problemas com o meu conselho, como que eu faço para captar pacientes, como que eu cobro, né? Porque o cuidar não quer dizer que eu vou cuidar de graça, né? Florence se doou, mas ela era ela abriu mão do dinheiro dela. Eu preciso do dinheiro para pagar as minhas necessidades básicas de vida. E aí, como que a gente quebra esse paradigma? Como a gente sai dessa inércia do não cobrar para cobrar? A Lê mesmo, Otero, que está aqui, fatura 15 mil com laser, né? Ela foi pro palco do Laser Fica, bateu 10 mil de faturamento, vai pro segundo palco, pro terceiro palco agora com 15 mil de faturamento. Então, como que a gente sai, né, da enfermagem e vai para outro nível? E sabe o que é incrível? A Leotero mesmo. Eu não lembro quanto que a Leotero recebia, mas ela veio. Ale, quanto que era o seu salário no hospital? Manda aqui para mim o seu salário no hospital. A Lê, ela veio para nossa turma em 2023. Ela é minha aluna desde 2023. Foi uma aluna que perguntava, gente. Ela perguntava 10, 20, 30 vezes a mesma coisa às vezes, mas enquanto ela não estava segura, ela não parava de perguntar. E esse é o certo, tá? Isso é mais do que certo. Mas ela foi minha aluna em 2023 e ela veio querendo ficar no hospital até se aposentar, porque ela já estava em trânsito de aposentadoria. No primeiro ano empreendendo com a laser terapia, ela pagou a festa de 15 anos da filha dela. Ela se aposentou, ó, líquido, ela ganhava 8 mil. Não sei se ela se aposentou ganhando 8 mil, porque eu não sei o cálculo de aposentadoria. Mas vamos supor que ela tenha se aposentado ganhando 8 mil reais. 8 mil. Hoje, ela ganha muito mais com os seus atendimentos do que a própria aposentadoria dela. Isso é empreender. Só que a gente não foi ensinado sobre isso. A gente é ensinado a cuidar do paciente. E automaticamente, como se o cuidar viesse de uma doação sua. Só que a sua doação é o que a Eliane faz, a Eliana, perdão, que é estudar, ler artigo, se dedicar. Essa é a sua doação, você se tornar boa naquilo que o seu paciente está te pagando para que a gente faça. Isso é a nossa doação. Não quer dizer que eu vou atender todo mundo de graça. E não tem problema atender de graça, desde que seja uma vocação sua. Você e Deus. Tá ótimo. Eu tenho um dia, eu vou ter a ONG da Doutora do Laser. Deus vai me ajudar nessa missão. E vocês também, porque vocês vão ter que atender lá de graça em prol da nossa missão. Então, assim, é algo que envolve Deus e vocês também. Mas isso não é... Isso é uma meta pessoal. Não quer dizer que a gente você vai atender todo mundo de graça e vou esperar Deus prover o dinheiro do céu. Não, Deus te deu sabedoria, Deus te deu conhecimento, Deus colocou as pessoas certas no teu caminho, saiba cobrar. E a gente não aprendeu sobre isso, né? Então, é mais do que uma técnica, é saber você realmente como que você vive do laser. Isso é importante, né? Como que a gente consegue ser luz para o outro, só que recebendo, porque se você não receber, você não consegue ser luz para as pessoas dentro de casa. Você não vai conseguir ser luz para si mesmo. Então não tem como, né? A gente fazer o bem se a gente estiver mal. E às vezes, assim, dói um pouco? Dói, né? Você tá lá cuidando do paciente. Ah, eu queria, mas eu não tenho condição de pagar. Mas eu também tenho que pagar, né? Tem o curso, tem o congresso, eu tenho equipamentos que eu comprei parcelado. Então, infelizmente, a gente trabalha, mas também a gente precisa do dinheiro, né? Então, tá tudo certo. Uma aluna minha não, ela é uma possível aluna. Ela chegou para mim, ela fez muito engraçado esses dias. Ela chegou para mim e falou o seguinte, ela perguntando o método e tal, ela, quanto que tá o método? Aí, ó, 2.798. Ela, tá, eu falei, ó, você vai participar do evento? Ela vai. Aí eu falei, então você tem 500 reais, então fica 2.298 se você participar do evento. Ela, tá bom. Aí ela, como que é o parcelamento? Eu falei, cartão de crédito, né? Por quê? Gente, paciente pode dar calote na gente. E aluno também, pasmem, tá? Pasmem, já levei vários calotes. De paciente até hoje só uma, e de aluno já levei vários. Aí a gente não vende mais um boleto parcelado. Então é cartão de crédito parcelado. Aí ela chegou para mim e falou o seguinte, Karina, eu quero fazer seu curso. Como que você pode me ajudar a fazer o seu curso? Aí eu falei, eu já estou te ajudando. O curso vai abrir as inscrições no dia 23, é o jeito que eu posso te ajudar. Ele vai abrir as inscrições no dia 23 e eu consigo manter os 500 reais de desconto para você. Essa é a ajuda que eu te dou. Agora, quem quer, dá um jeito. Como?
Cada um pensa em si. O paciente que quer fazer laser com a gente, ele vai dar um jeito. Ele dá um jeito. Se amanhã você pegar e eu falar assim pra vocês assim, ó, tô vendendo esse iPhone 16 ou o meu 17 aqui. Sei lá, paguei acho que 10, 11 mil no meu iPhone. Tô vendendo um iPhone 17 por R$ 2.298. Você não tem cartão, você não tem de onde tirar. Você dá um jeito de arrumar emprestado e você vai comprar esse celular. Se você chegar pro seu paciente e falar assim pra ele, eu tô vendendo o meu iPhone por R$ 150, que é o valor que a ele cobra a sessão dela. Ele não tem dinheiro para pagar a sessão, mas ele vai dar um jeito de pegar emprestado para comprar um iPhone. Por quê? Porque o iPhone vale mais do que R$ 150. Quando você vende o seu serviço, você tem que entender que você está vendendo algo e ele tem que sair com a percepção de que ele está pagando menos do que o seu serviço vale de verdade. E ele nunca vai te pedir desconto. Ele não vai deixar de fazer, porque para ele aquilo é uma oportunidade. Isso é o que a gente tem que trazer para o nosso paciente. E quem quer, sempre dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa. E aí, paciência. Se o paciente fala para mim, é o preço. Tá tudo bem, a gente entende. Mas você está sendo responsável por não melhorar a sua saúde. Não sou eu. Karina, não tem dinheiro para o curso. Tudo bem, eu entendo, mas você está sendo responsável por ficar onde você está no seu plantão. Não sou eu. É decisões. Quando a gente decide mudar, vem de coisas que a gente às vezes tem que se posicionar. E tá tudo bem, né? Então, sempre vendo o seu serviço como aquilo valesse mais, porque vale, gente. E um dia, como eu falei, Lila, daqui a pouco a gente vai fazer a nossa live de novo, vamos repetir, você vai falar pra mim, Karina, realmente agora eu tô cobrando 250, R$ 300 de sessão. Porque daqui a pouco você não vai ter mais horário para atender. 70 atendimentos no mês? Você entendeu? O próximo passo é a gente começar a aumentar o valor da sessão. E parece que não, mas os meus horários... R$ 30 que você aumente daqui uns meses, em 70... E aí agora a pessoa não consegue parar, tá? Mas ó, 70 atendimentos, R$ 30, a gente tá falando de um aumento de R$ 2.100, eu acho. Isso. Tá vendo? Que vai para 11 mil. Você entendeu? Parece nada, né? O paciente, para quem paga 150, e você veio certinho, 120, 150 tá ótimo. Mas eu adoro aumentar de 30 em 30. Não sei o que acontece. Acho que o 30 em 30 é que agora o próximo passo, tipo 180, não é 200 ainda. Quando você for aumentar para 210, você rompe a bolha dos 200, mas não ficou nos 200 e também não é 250. Então, no subconsciente do paciente ainda tá barato. Então, eu adoro aumentar de 30 em 30. Eu gosto de números quebrados. Tudo meu é quebrado aqui. Atendimento, sessão, curso. E isso faz com que a pessoa, tipo assim, não, vale a pena, realmente eu vou pagar porque não rompeu a bolha, sabe? Isso é muito importante. Eli, muito obrigada por hoje. De verdade. Só posso agradecer a Deus, porque toda vez que a gente abre uma turma, eu peço para Deus trazer as pessoas certas, né? Pode até parecer mentira, mas eu oro de verdade, né? Eu não oro todos os dias, não, mas eu oro de verdade pelas nossas alunas. Eu oro pelas pessoas até que acham que são nossas concorrentes, né? Eu falo, Senhor, abençoa que a pessoa evolua, que a pessoa consiga ensinar de verdade aquelas pessoas, porque se todo mundo ensinasse como realmente vende, nós teríamos muitos profissionais bons atuando, muitos pacientes recebendo essa luz, estaríamos muito mais à frente de evolução com parcerias, com respostas. Então, eu acho que a laser terapia, e aí a Ale falando de energia, eu acho que a laser terapia, essa energia luminosa, a gente tem potência para ir muito mais longe se a gente se unir e não se a gente começar a divergir, né? Então, eu oro de verdade, eu oro para Deus trazer as pessoas certas para nossa vida. E você foi uma resposta de oração para nós. Muito obrigada de verdade. Quero você no palco do Laser Pica. Estarei lá. Com uma placa de R$ 10.000. Amém. Que você continue voando. Que você continue sendo luz. Muito obrigada por hoje. E, gente, vocês que estavam na live, de tudo que a gente viu hoje, de tudo que a Eli falou, do que ela contribuiu com a gente, se vocês pudessem definir essa live em uma palavra, qual seria a palavra de vocês? Coloquem aqui para mim, só para a gente saber aqui também. Isso daí foi uma dinâmica nova que a gente trouxe em toda a nossa Laser Week. E o que vocês trariam hoje, assim, dessa live aqui em uma palavra? O que ela representou para nossa manhã, para nossa quarta-feira de cinzas, para o nosso pós-carnaval, né? Porque o carnaval passou, então agora a gente, enfim, o ano tá começando, né?
Graças a Enfim, Deus. o ano está começando, tá certo? Ó, a Ludmilla, ela vai continuar crescendo, será 15K, Eli. Amém, amém. Olha Olha, que eu quero agradecer pela oportunidade. Assim como você disse, eu acho que foi Deus que mandou você para minha vida, porque eu olhei vários cursos, mas a hora que eu olhei para você, a sua luz bateu com a minha e eu falei, é isso que eu quero. Esse é o passo que vai transformar a minha vida. E as suas lives, quando a gente faz plantão de dúvida, você é muito natural, você é muito verdadeira, você faz com que seja leve, você faz com que a gente sinta prazer em estudar, porque você não lê conteúdo, você entrega conteúdo. E isso faz diferença para a gente que está aqui, né, na frente do computador, imaginando, né, os casos que você conta, nos colocando no seu lugar. Eu acho que você é um ser de muita luz. A luz começa em você para que a gente entregue. Ah, muito obrigada. Obrigada por ser a minha inspiração, por ser a minha mentora. Eu sou aluna 10K com muito orgulho. Vou estar aí por 10 anos seguindo você, falando de você, indicando você para os meus amigos, porque eu indico também. Tá? Parabéns por ser a Karina Carvalho, doutora do laser. Sem você, a gente não existiria. Ai, Obrigada. eu achei que eu ia passar por uma Laser Week sem chorar. Foi de Ai, coração. ai, Eli, o método começou sem pretensão. Essa é a grande verdade. Nunca a gente imaginou se um dia falassem pra mim lá atrás, quando a gente começou em 2023, que a gente começou a ensinar sobre laser terapia, que a gente estaria em 10 países, que a gente teria essa legião de alunas. Eu ia falar, imagina, né? Era ensinar uma médica aqui, uma física, uma enfermeira ali, só. Mas Deus sabe de todas as coisas, Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Eu levo isso muito, muito, muito forte na minha vida. E eu me propus a quebrar paradigmas. Eu comprei esse movimento, né? Eu fui a aluna que comprava cursos e saía sem entender. Saía de cursos achando que precisava comprar um próximo, precisava comprar um próximo, precisava comprar um próximo. E quando o Rodolfo me desafiou a fazer o método 4K, ele falou assim pra mim, faz um curso online. Eu falei, não, que curso online é uma bosta, porque eu já tinha feito tantos, né? E eu falava assim, não, curso online é uma merda, eu não vou fazer curso online não, isso aí ninguém aprende, não sei o quê. Aí ele falou pra mim, você não é bom no que você faz? Eu falei, sou. Ele falou, então eu te desafio a fazer um curso online bom. Já que você é bom no que você faz, e você fala que os cursos são uma porcaria, então faça um curso bom. Quebra paradigmas, né? E aí eu mandei ele para aquele lugar, fiquei brava, mandei ele a merda, fiquei revoltada, mas aquilo não saía da minha mente. E aí eu falei para ele, eu falei, eu vou fazer uma formação onde ela seja a primeira e a última. E eu acho que essa coisa de sempre estar trazendo para o método módulo novo, aula nova, conteúdo novo, foi parte dessa minha missão. Fazer do método a única formação que as pessoas precisem, né? Então, em nível de suporte, em nível de técnica, e só Deus para dar sabedoria, para a gente continuar estudando, para colocar os cursos certos, e aí depois disso Deus foi abençoando. Né? E aí a gente vai pisando em lugares que a gente nem imagina. Mas o método, ele é o que é por vocês, para vocês, e são vocês que trouxeram isso. Necessidade de alunas, demanda de pacientes, os nossos pacientes fizeram o método, né? Então, atender atrofia vaginal, atender a menopausa, atender pacientes que estão sofrendo de candidias de repetição várias e várias vezes, e você vai lá e você faz, eles fizeram o método. O método, ele foi uma junção de aluno e paciente, porque era muito engraçado. Eu ia atendendo aqui, ia surgindo aluno com essa demanda. Ia atendendo, ia surgindo aluno com essa demanda. Uma coisa foi casando com a outra. Foi muito coisa de Deus. E o método aconteceu. Então, ele não é da doutora do laser. Ele é para nós, ele é por vocês e é para os nossos pacientes. Essa é a grande verdade. Obrigada, Eli, de verdade mesmo. Obrigada, Cá. Eu que agradeço. Ai, Que você gente. continue sendo a nossa luz. Que a gente possa, né, iluminar todos os nossos pacientes e um dia a gente vai olhar e vai falar assim, eu fiz a minha contribuição. Acho que
passar pelo mundo, saber que a gente deixou ele melhor é o que faz a gente ter força para atender e sair do hospital. Bom, Amém. pessoal, Que bom que você ouviu, Rodolfo. na época Valeu, eu Rodolfo. xinguei, Obrigada. entendeu? É tanto que o primeiro capítulo do meu livro é justamente Rodolfo, né, filho? O Rodolfo. nome dele, o primeiro nome no capítulo do meu livro, porque isso aqui foi um projeto exatamente dele junto, né? Ele que brigou para isso acontecer e ele que briga por vocês também. Mas, gente, encerramos aqui o nosso terceiro dia de Laser Week. Agradeço a Eli por tudo. Agradeço vocês que estavam na live com a gente. Os nossos novos alunos que vão vir agora no dia 23. E, ó, não aceito ninguém menos do que a Eli aqui, hein? Então, já venha nesse mesmo nível, porque aqui a gente gosta de trabalhar com pessoas éticas, com pessoas que são responsáveis, por pessoas que pensam no outro de verdade. Não quero que vocês se doem gratuitamente, mas que vocês venham dispostos a ser diferentes. Se vão vir para, eu só quero protocolo? Não. Por favor, não. Eu quero pessoas que estejam engajadas na nossa missão. Nós estamos dentro de um movimento. É o movimento da luz, é um movimento que está mudando o mundo. Se você não for vir para fazer parte desse movimento, realmente o método não é para você. E aí eu peço, por gentileza, passa batido e não se matricule. Mas se você quer fazer parte desse movimento, se você sente que você merece mais, que você pode ser mais na vida das pessoas, que você tem uma missão realmente de transformar e que você ainda às vezes não encontrou essa missão. Você está num lugar e você não sabe o que você espera, o que você vai fazer, é para você estar aqui com a gente. Mas essa é a pessoa que a gente quer, a pessoa que pensa no paciente como um todo, que entenda que o laser não é só disparar 1, 2, 3 joules, pessoas que se comprometam com o resultado do paciente e que entendam que aqui a gente não lida com um pedaço de carne, a gente lida com pessoas que tiveram dores, que têm vivências, experiências ruins. Até ontem uma aluna estava revoltada com uma filha, ela falou assim, a filha quer colocar a mãe numa casa de repouso, não, aluna da turma 10. Eu falei assim, calma, a gente não sabe o que tem nessa história, a gente não cabe a gente julgar o filho ou julgar o pai, ou tomar... Não, a gente não cabe, a gente não faz como pessoas, ok. Mas não julgue o filho também, a gente não sabe o que faltou nele para ele ter essa ação. E no final de tudo, o pai que criou o filho assim, então não cabe a gente julgar. E nós não estamos aqui para isso, nós estamos para acolher, cuidar e transformar a vida do nosso paciente. E são esses profissionais que a gente quer conosco nesse nosso movimento da luz, tá certo? Muito obrigada por tudo, gente. Um grande beijo, Eli. E a gente se encontra no palco do Laser Fica com uma placa de 10 mil reais. Amém. Estarei lá, com certeza. Pessoal. Beijo. Encontro Beijo, vocês pessoal. amanhã, ao meio-dia, no quarto e penúltimo dia da nossa Laser Week. E aí eu vou falar para vocês, será que a laser terapia é só no Brasil ou não? Deixa vocês com esse pensamento. Amanhã eu conto mais. Beijão, gente. Beijo. Tchau, Eli. Tchau.